E no mercado financeiro agora, a informação é de que no mercado de câmbio, o dólar comercial em alta, 0,53%, cotação de 4,21. O dólar turismo, obviamente, mais alto ainda, mais caro ainda, 4,45. E a Bovespa tem uma queda de 0,28%. Para falar um pouco mais sobre os altos e baixos do mercado financeiro, nós convidamos o estrategista-chefe do grupo Latos, Jefferson Latos. Tudo bem, Jefferson? Como vai? Obrigado por atender a Jovem Pan mais uma vez. Oi, Thiago, boa tarde. Bom, o mercado financeiro fora ainda reage bem a essa possibilidade de um acordo entre Brasil e China, mas efetivamente o que acontece aqui no Brasil, com mais um dia com o dólar em alta e a Bovespa em queda? Existe um certo exagero em cima da cotação do dólar, existe uma preocupação ainda sobre o desfecho dessa guerra comercial e algumas preocupações internas sobre investimentos internos e insegurança jurídica ainda, né? Por mais que pouco se fala sobre isso, a insegurança jurídica ainda preocupa um pouco quando se pensa em investir num país, né? Principalmente investir a longo prazo, que é o que a gente mais precisa nesse momento, né? E na sua avaliação, existe mais espaço ainda para o dólar subir? Não, existe um exagero, acho que tem muito mais espaço para o dólar voltar a se estabilizar em alguns patamares do que ele ir muito além do que está acontecendo, né? Quando a gente pensa no cenário externo, a expectativa é positiva novamente com a guerra comercial, de se tenha pelo menos um pré-acordo ou ainda esse ano sobre Estados Unidos e China. Então isso é positivo, isso tende a trazer um pouco de alívio. Tanto é que a gente vê o cenário externo, aqui está bem descolado, o S&P não para de subir, fez nova máxima histórica hoje, justamente com boas expectativas, tanto sobre a guerra comercial, também quanto a mais um candidato aí de peso para as eleições, o que não deixa de ser positivo, né, ter um candidato de peso nos democratas para poder, talvez futuramente, a China conseguir negociar até melhor, caso um democrata viesse a ser eleito como presidente, né? Então o cenário externo, olhando para o cenário externo, é positivo, não tem tanta pressão para o dólar quanto está acontecendo agora, né? Ô Jefferson, em relação ao Brasil, se eventualmente esse acordo entre China e Estados Unidos for realmente fechado, selado, muita gente se pergunta, mas e o que o Brasil tem a ver com isso? Tem a ver com relação a investimentos, ao que pode acontecer com o mercado global, não é? Não, com toda certeza. Quando os dois gigantes como China e Estados Unidos entram nesse tipo de guerra, o mundo perde, né, porque o mundo cresce menos quando esses dois crescem menos. Então, caso eles fechem um acordo e voltem a crescer, consequentemente, o Brasil, como é um cliente dos dois, vai voltar também a crescer junto, né? Então, a gente está no momento que a gente está voltando a ganhar força econômica, e um acordo comercial só teria a beneficiar o país como um todo. Agora, ô Jefferson, dois dados falando sobre contas, né? As contas externas do Brasil apresentaram um déficit de 7,8 bilhões de reais, é o pior resultado para um mês de outubro desde 2014. A cotação do dólar passou a subir depois da divulgação, inclusive, desses dados, que ficaram abaixo do esperado pelos analistas. E, por outro lado, a arrecadação em outubro somou 135 bilhões de reais, segundo a Receita, já que estamos falando sobre contas públicas. O que esses dados indicam em relação à economia do Brasil? Boa parte desse déficit de outubro foi filiais mandando remessas para suas matrizes, né? Então isso acabou fazendo uma certa diferença também. É meio sazonal, porque tanto é que, como o Brasil, por exemplo, começou a ter agora a febre suína, agora não, mas o surto de febre suína na China aumentou. Consequentemente, a China está consumindo carne de outros países, em específico do Brasil, aumentou muito a exportação. Tanto é que em novembro e dezembro a gente deve ter uma diminuição muito desse déficit, até mesmo pode virar um superávit justamente por isso. Então é muito sazonal, é muito momentâneo isso, não dá para usar só esses valores como fator único de que a gente está entrando em déficit com isso. Então, é meio sazonal, é meio momentâneo, não é tão preocupante. O dólar chegou a dar uma puxadinha quando saiu essa notícia, tudo, mas ele já vinha numa atuada desde a manhã,
pressionando uma alta, né? Então ele só teve um motivo a mais para isso. Não é tão preocupante. Claro, em relação à inflação, eu li aqui o Boletim Focus, é possível que a inflação tenha uma pequena alta, porque o que se espera é o reaquecimento da economia, e a gente sempre sabe, ou pelo menos ouve falar, que com a economia mais aquecida, há uma pressão maior em relação aos preços. Isso pode efetivamente acontecer? Olha, pode. Acho que ainda não é tão preocupante. Ainda o mercado trabalha com toda a expectativa que o Banco Central ainda vai ter mais um corte esse ano de meio ponto percentual, né, 50 base points, justamente para terminar o ano em 4,5, justamente porque a inflação não está pressionando tanto. O Banco Central bate na tecla que o dólar no preço atual não está pressionando tanto a inflação a ponto dele se preocupar tanto em tomar mais medidas para segurar a cotação, né? Tanto é que ele fala que a partir de agora, se ele precisar segurar a cotação do dólar, vai ser via juros, vai ser de outras formas, não diretamente no câmbio, tá? Então a inflação, um pouquinho que ela venha a subir, não vai mudar essa expectativa de crescimento e também a expectativa de corte de juros do BC, pelo menos não para esse ano. Ô Jefferson, só para a gente fechar, orientação para quem vai viajar nesse fim de ano, quem ainda não comprou absolutamente nada de dólar, nada de euro também, porque o euro também está subindo, só pegando a cotação do euro aqui, se o dólar comercial, olha, nesse momento aqui o dólar comercial 4,21, dólar turismo 4,44, o euro 4,64. Qual é a recomendação para quem ainda não comprou moeda e vai viajar nesse fim de ano, mas já pagou a passagem, já pagou hotel, aquela coisa toda? Vai comprando um pouquinho todo dia, né? Nesse caso aí, a gente recomenda fazer um preço médio, que é todo dia ir comprando um pouquinho, porque o dólar, apesar de a gente ter uma expectativa que se reduza um pouquinho a pressão dele, não vai ser muita coisa. Mas quando a gente pensa em mundo, em guerra comercial, a qualquer momento pode sair uma solução dela, como pode sair um desfecho que postergue para o ano que vem esse acordo, e isso pode fazer o preço da moeda subir muito mais. Então, assim, a dica é vá comprando um pouquinho por dia, mas não deixe para comprar tudo de uma vez, aguardando que se tenha uma queda expressiva, porque isso não vai acontecer tão cedo. Perfeito. Jefferson Latos é o estrategista-chefe do Grupo Latos. Mais uma vez, muito obrigado pelas análises e pelas avaliações e pelas recomendações também aqui no Jornal Jovem Pan. Bom trabalho. Obrigado, bom trabalho.